Para você que me acompanha através das redes sociais, muito prazer, eu me chamo Professor Tiago, sou motorista de aplicativos aqui no Recife e tenho uma dica para ajudar todos os motoristas de aplicativos do Brasil a conseguirem resolver aquele problema da falha no GPS, do bug da plataforma Uber, onde viagens longas estão tendo ganhos infinitamente menores. A vítima dessa vez foi eu, e o fato aconteceu na noite do último domingo. Estava eu lá em Olinda esperando aquele bip perfeito e aí de repente chama. Quando eu observo na tela, aparece a tarja, viagem longa com mais de 45 minutos e o destino era Ipojuca. Aí eu pensei, tá cheio de marinheiro aqui na cidade, com certeza deve ser o pessoal da Marinha do Brasil. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei lá para fazer a viagem. Cheguei lá, os passageiros entraram no veículo, a gente foi-se embora para Ipojuca, um percurso de mais de 50 quilômetros, de mais de 1 hora. E aí, quando finalmente eu cheguei lá no destino final, que no caso era o estaleiro Atlântico Sul, os marinheiros foram embora, eu finalizei a viagem, que era no cartão de crédito. E aí, quando eu olhei para os meus ganhos, pensando poxa, fiz uma viagem bacana, uma viagem longa, uma viagem que vai me dar um ganho legal, larguei, vou para casa. Quando eu vi os meus ganhos, tava lá o valor de R$13 e uns quebradinhos. Aí eu pensei, poxa, a vítima do bug dessa vez foi eu. E aí o que é que eu fiz de imediato? Eu olhei para o quilômetro e também para o tempo, vi que o geolocalizador estava marcando o início da viagem lá em Olinda e o final da viagem em Ipojuca, porém só estava marcando 7 quilômetros e um quebrado em uma viagem de 1 hora e pouco. Eu fiz, lógico que tá errado, todo mundo sabe que uma viagem dessa jamais poderia dar o valor de R$7 e pouco. O que foi que eu fiz de imediato? Eu reportei para o suporte da Uber, entrei lá em opções, procurei a viagem específica e nessa viagem eu fiz o primeiro reporte, ou seja, a primeira reclamação falando a respeito desse problema, que é justamente essa primeira viagem que você vê aí em tela. A KM dessa viagem veio errada, o que é um erro. Solicito reajuste, uma mensagem bem simples, bem direta e bem objetiva, de modo que o suporte possa resolver o problema o mais rápido possível. E aí, depois disso, eu também informei que o pedágio no valor de R$8,10 não tinha sido cobrado, e aí postei aqui o print da tela do Conect Car, que é o aplicativo que eu utilizo, a tag que eu utilizo para poder passar nos pedágios, e fiquei aguardando a resposta. Quando foi hoje, agora há pouco, a Uber me respondeu, mas antes disso, só para complementar a informação, eu peguei e falei que a viagem tinha sido iniciada no Feed Hotel, encerrada no estaleiro Atlântico Sul, em Suape, complexo industrial e portuário de Suape. Quando foi agora há pouco, como eu estava dizendo a vocês, a Uber pegou e me mandou essa mensagem que vocês vão ver aí e que eu vou ler trecho dela para que você possa entender o que é que está acontecendo com muitos motoristas do Brasil inteiro e como é que se faz para resolver este problema e receber os ganhos da maneira correta. Eles mandaram a primeira mensagem dizendo que revisou essa viagem e vimos que ela não pode ser ajustada, pois o valor final está dentro de nossa estimativa de tempo e distância. Você pode verificar o detalhe da viagem clicando no valor na parte de cima da tela inicial do aplicativo, depois resumo semanal, pererê, parará. Aí fala que se precisar que viagens futuras sejam analisadas e etc e tal, nos avise se tiver dúvidas. Aí você tem a opção, resolver o problema, aí você vai botar que não. Aí você vai pegar e colocando que não resolveu o problema, automaticamente você vai fazer um novo reporte. E aí no reporte seguinte, de pouco mais de 1 hora atrás, eu botei: a viagem não teve essa KM. De Olinda para Ipojuca são mais de 50 quilômetros. Solicito, por favor, reajuste da viagem. E mandei o print de 2 telas. Uma no valor de R$13,71, mostrando o local de origem com CEP, que é na Vila Popular em Olinda, e o local de destino com CEP, que seria lá em Ipojuca. E na outra tela mandei mostrando que deu 1 hora e 2 o tempo e o KM 7 km e 57, o que mostra que de maneira nenhuma uma viagem de mais de 50 quilômetros daria o valor de R$13,71, que foi o valor que eu vi refletido nos meus ganhos de ontem. Esperei mais algum tempo e há pouco mais de 1 hora, novamente a Uber me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olá, Tiago, boa noite, agradecemos pelo contato, analisamos a sua viagem e ajustamos o valor da viagem para refletir a quantia que você deveria ter recebido.
você receberá esse valor em seu próximo ciclo semanal de repasse de ganhos. Avaliamos também o pedágio e constatamos que ele não foi incluso nessa viagem. Sendo assim, adicionamos o valor faltante do pedágio à sua conta e você receberá essa quantia em seu próximo repasse de ganhos semanais. Ou seja, em menos de 24 horas, eu consegui solucionar um problema que está demorando dias para muitos motoristas parceiros. Então fica a dica, seguindo esse passo a passo que eu falei. Em primeiro lugar, mandando uma mensagem pequena de 3 linhas, informando se tiver pedágio ou não. Depois disso, dizendo onde a viagem iniciou e onde a viagem terminou, eles vão mandar esse reporte aqui, que é um reporte dos próprios robôs que cuidam do sistema inteligente da Uber, e aí você dizendo que não resolveu o problema já passa para um atendimento no segundo filtro, ou na segunda camada de filtros, que nesse caso já deve ser presencial, ou seja, já deve ser uma pessoa, um humano lá respondendo, e aí ele vai poder fazer a análise exata do caso. E aí, nesse caso, eu mandei mais uma mensagem bem curtinha mostrando os prints da tela que de fato não refletem os ganhos recebidos. E aí logo em seguida eles mandaram essa mensagem que eu vou mostrar aqui para vocês, o ajuste do valor. Olá, Tiago, quando um motorista ou usuário tem alguma dúvida sobre o valor de uma viagem, a nossa equipe de suporte analisa a viagem e toma a decisão com base nas informações disponíveis. E aí ele mostra aqui justamente o ajuste que foi feito. O valor original cobrado de R$ 13,71 passou a ser de R$ 72,75. E a mensagem que eles mandam para justificar esse erro é justamente a de falha do GPS. E aí a mensagem que eles informam é que esse valor foi ajustado porque o preço foi calculado de forma incorreta devido a um problema técnico. O preço foi ajustado de acordo com nossa estimativa de tempo e distância no trajeto mais eficiente entre os locais de partida e de destino do usuário. Então, dessa forma, pessoal, o reajuste ele foi feito de R$ 13,71, ou melhor, de R$ 13,71 para R$ 72,75 em menos de 24 horas. Então, quem está tendo esse tipo de problema, presta atenção aqui nessa tela, presta atenção aqui nas dicas que eu estou dando, nas mensagens curtinhas que você precisa enviar, junto com os prints de tela, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver todos os ajustes de viagens que tenham problemas relacionados à falha do GPS mais rapidamente e sem grandes transtornos. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nos segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @ProfessorTiagoPE, pelo Twitter, o @ProfTiagoPE. Se você é daqui de Pernambuco, quer fazer parte dos grupos da AMAP, Associação dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco, é só me mandar um WhatsApp para o número DDD 81 98613 8507. E lembrando que aqui no nosso canal, a informação você recebe de maneira ótima, que a informação verdadeira, a informação precisa e da maneira que ela precisa chegar para você, que é motorista de aplicativos. Te espero no próximo vídeo, de preferência não somente a minha voz, mas também a minha imagem. Um forte abraço!